Clube dos 27. Por que eles morreram nessa idade? Você já ouviu falar no Clube dos 27? Considerado uma maldição por algumas pessoas, o Clube dos 27 se refere a uma quantidade estranhamente alta de músicos muito famosos que morreram nessa idade. A maioria por terem abusado das drogas e do álcool, mas alguns foram vítimas de homicídio e outros tiraram a própria vida. Eu separei aqui para você uma lista com 5 dos principais artistas integrantes do misterioso Clube dos 27. Então, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você ficar sempre por dentro das novidades que rolam por aqui. E se você tem um amigo que curte música, então manda aí esse vídeo para ele. Eu tenho certeza que ele vai se surpreender. Então, bora para a lista. Primeiro lugar, Kurt Cobain. Sendo uma das principais figuras quando se fala de rock, Kurt Cobain era compositor, guitarrista e vocalista do Nirvana, uma das bandas de rock mais famosas de todos os tempos. Mesmo contra a sua vontade, Kurt foi considerado o líder que popularizou um gênero alternativo do rock chamado grunge e influenciou muitas bandas que ficaram muito famosas também. O rapaz de Seattle nunca gostou muito dos holofotes e dizia que o público havia interpretado mal a visão artística e a mensagem que a banda realmente queria passar com a música. O Nirvana vendeu cerca de 25 milhões de discos nos Estados Unidos e 50 milhões em todo o mundo. Kurt sempre deixou muito claro que não estava feliz com toda essa atenção que recebia e nos últimos anos de sua vida lutou contra o vício em álcool e drogas e doenças como a depressão. Já dá para imaginar que isso não ia terminar bem, né? Infelizmente, no dia 8 de abril de 1994, aos 27 anos, Kurt foi encontrado morto em sua casa em Seattle, supostamente após ter dado um tiro na própria cabeça, mas ainda rola muito mistério sobre a morte do artista. Segundo, Amy Winehouse. Famosa mundialmente por ter uma voz poderosa, usar um penteado em forma de colmeia e um olhar marcado por um delineador digno de uma divindade egípcia. Amy Winehouse foi uma das maiores influências musicais do mundo. Apesar de ter lançado apenas 2 álbuns de estúdio, ela chegou a vender 40 milhões de cópias pelo mundo, o que é um número bem grande para uma discografia tão pequena. Ela conquistou muita gente com seu estilo bem eclético, sempre fazendo uma mistura de vários estilos diferentes e criando músicas bem características. Apesar da carreira extremamente bem-sucedida, os problemas pessoais da cantora levaram tudo por água abaixo. Seu ex-marido, que também já tinha sido seu produtor de vídeo, era viciado em diversas drogas bem pesadas, e entre elas, heroína e até crack. Eles tiveram um relacionamento bem conturbado e parte dessas drogas foram apresentadas por ele para a cantora, o que só piorou a situação de Amy, que já lutava contra depressão e ansiedade. Ela até tentou se tratar e dar a volta por cima em 2011, chegando a se afastar dos palcos por um tempo, o que infelizmente não deu muito certo. Ela foi encontrada morta em sua própria casa em Londres no dia 23 de julho de 2011, após uma intoxicação alcoólica depois de passar por um período de abstinência. Terceiro, Jimi Hendrix. Ocupando o topo de diversas listas dos 100 melhores guitarristas de todos os tempos, Hendrix foi um grande revolucionário na história da música. Ele conquistou a sua fama por vários motivos, dentre eles a criatividade para criar barulhos interessantes e diferenciados com a guitarra, tocar como um canhoto em um instrumento de destro, invertendo as cordas, colocar fogo na guitarra e depois quebrar ela ainda em chamas, e é claro, por conseguir se expressar tão bem em seus solos que faziam a guitarra falar. A história do artista é bem interessante. Ele já fez parte do exército norte-americano por menos de um ano como paraquedista e dizia que o assobio do vento durante o salto ajudava na inspiração para compor as músicas com uma vibe meio espacial.
Hendrix já foi a principal atração de diversos festivais de músicas dos mais importantes da história, sendo o principal deles o de Woodstock, em 1969. E apesar de ter conquistado o título de um praticamente deus da guitarra, sendo a influência principal de muitos guitarristas famosos que vieram depois dele, ele chegou a um ponto onde não sabia qual caminho seguir e estava confuso sobre o que deveria fazer com a carreira. Então, depois de tomar 9 tipos diferentes de soníferos, Jimmy passou mal enquanto dormia na casa da namorada e morreu asfixiado pelo próprio vômito. Perturbador, né? Ele deixou um bilhete de suicídio para o seu amigo, Eric Burdon, com quem fez a sua última apresentação antes de morrer, mas o amigo de Hendrix não quis revelar o que estava escrito. E aí, tá curtindo o vídeo? Se sim, já sabe o que fazer, né? A sua colaboração é muito importante para ajudar no crescimento aqui do canal, já que nós estamos começando tudo completamente do zero. Então, bora pro número 4. Quarto, Janis Joplin. Assim como a Amy Winehouse, Janis Joplin ficou mundialmente conhecida por sua voz potente e suave ao mesmo tempo e pelo enorme talento musical, entrando para a lista dos maiores músicos de todos os tempos. Considerada a melhor cantora de rock dos anos 60 e conquistando o título de rainha do rock and roll, Janis foi a melhor do seu estilo durante a sua geração. Ela também fazia mistura de alguns estilos, mas ficou mais conhecida pelo rock psicodélico, se tornando um ícone mundial. Como não poderia ser diferente dos outros da lista, o excesso com as drogas e o álcool foram o motivo pelo qual a carreira dela durou tão pouco. Depois de uma carreira vivida com muita intensidade quando estava no auge do sucesso, ela acabou sofrendo uma overdose de álcool e heroína, o que foi o motivo da sua morte também aos 27 anos de idade. Quinto, Brian Jones. Você com certeza já ouviu falar nos Rolling Stones, uma das bandas mais bem-sucedidas e bem pagas da história. Se não ouviu, pelo menos esse símbolo aqui, eu tenho certeza que você conhece. Tem gente que não faz ideia que ele é dos Stones. Brian Jones foi o fundador da banda e pode-se dizer que grande parte do sucesso deles foi por conta da sua versatilidade com a música, pois, apesar de ele ter sido guitarrista, Jones tocava muitos instrumentos e era o único músico da banda que sabia ler e escrever partituras. Ele tinha o costume de usar umas roupas um tanto quanto extravagantes e, como não podia ser diferente dos outros integrantes da nossa lista, levava um estilo de vida totalmente crazy. Seu descontrole com o uso de drogas acabou sendo o motivo pelo qual ele saiu dos Rolling Stones no dia 8 de junho de 1969. E menos de um mês depois, foi encontrado morto pela namorada na piscina de casa aos 27 anos de idade. Tudo indica que a causa da morte foi por um acidente que acabou resultando no afogamento de Brian. Mas, assim como os seus companheiros do Clube dos 27, ainda há muito mistério quanto à sua morte. Mas agora eu quero saber de você, qual a sua opinião sobre o Clube dos 27? Por que você acha que tantos artistas tão famosos e talentosos morreram com exatamente essa idade? Afinal de contas, seria a fama uma bênção ou uma maldição, hein? Eu deixo essa pergunta aí para vocês responderem aqui nos comentários. Então, se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar o seu like para ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal, cara, e ativa o sininho de notificações para não perder nadinha. E também compartilha aí com aquele amigo que quer ser famoso. Vai que você acaba salvando a vida do coitado. Então eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.